Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro. No encontro passado fizemos uma abertura, falando sobre os mandamentos da Igreja Católica. Fizemos uma prévia sobre os sacramentos, fizemos a abertura. Hoje nós vamos falar sobre esses mandamentos, sobre cada um em específico. Antes de iniciar, vamos primeiro nos marcar como sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de falarmos, irmãos e irmãs, de cada mandamento, vejamos o que é o mandamento da igreja. Os preceitos da igreja se inserem na vida moral que é ligada e nutrida pela vida litúrgica. O caráter obrigatório dessas leis tem o objetivo garantir aos fiéis o mínimo indispensável de oração, esforço moral e crescimento no amor a Deus e ao próximo. Ou seja, são meios para a salvação do povo de Deus. Isso é o mandamento da igreja, os mandamentos da igreja. Quais são esses mandamentos, irmãos? Participar da Santa Missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se das preocupações de trabalho. Segundo, confessar-se ao menos uma vez por ano. Terceiro, receber a Sagrada Eucaristia pelo menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Madre Igreja. Quinto, ajudar a igreja em suas necessidades. O primeiro mandamento da igreja, quando fala de participar da missa aos domingos, ordena aos fiéis, irmãos, que santifiquem o dia que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra do mistério do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Em primeiro lugar, participando da celebração eucarística e se reúne na comunidade cristã. E abster-se dos trabalhos e negócios que possam impedir participação desses dias. Então é guardar o domingo, como nós falamos no mandamento, guardar domingos e festas. Aqui nós vamos participar da Santa Missa respeitando o dia do Senhor, guardar o dia do Senhor. Isso está no Código de Direito Canônico, lá no cano 1246, 1248. Os dias santos, com a obrigação de participar da Santa Missa, vou falar alguns aqui para que as pessoas possam entender quais são os dias santos que devemos participar, independente do domingo. Que nós temos que guardar o domingo, participar da Santa Missa aos domingos e dias e festas. E quais são esses? O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta alguns desses domingos que devem ser guardados. O dia do Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo. O domingo da Epifania de Nosso Senhor. Que no Brasil a Epifania caindo num outro dia. No domingo a gente celebra, que no Brasil é no domingo. O domingo da Ascensão do Senhor. Corpus Christi. A celebração da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora, Santa Maria Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. A Imaculada Conceição de Maria, dia 8 de dezembro. A Assunção de Nossa Senhora, no domingo da Assunção. Dia de São José, dia 19 de março. Todos os santos apóstolos Pedro e Paulo, domingo que celebramos Pedro e Paulo. E por fim, todos os santos domingos, os santos que nós celebramos no domingo, todos os santos. Então a igreja nos apresenta esses dias que nós devemos guardar. Além dos domingos, tem alguns dias que caem na semana que devemos guardar. E tem desses domingos que são solenidade, que nós temos que ter esse respeito maior ainda. O segundo mandamento da igreja, amados irmãos e irmãs, confessar-se ao menos uma vez por ano. Quando fala confessar-se ao menos uma vez por ano, não fala que nós estamos impedidos, ou seja, que nós não podemos confessar outros dias.
confessar de 15 em 15 dias, uma vez no mês, uma vez na semana. Não, a confissão percebi que eu fiz algo que não agradou ao próximo, não agradou a Deus, não me agradou, confissão. Isso independe do mandamento da igreja. O mandamento da igreja diz, ao menos uma vez por ano. Em quais sentidos? Principalmente de algumas comunidades que não têm as suas celebrações, nós não temos sacerdote suficiente para ir em determinados lugares. Eu me lembro quando era seminarista e na minha cidade, sou de João Pinheiro, Minas, e o meu pároco era Monsenhor João César. E ali ele me chamou para ir para as comunidades com ele, foi justamente no meu discernimento vocacional. E ele me levou em uma comunidade, havia 6 meses que eles não tinham missa, 6 meses sem missa. E o Monsenhor João César foi muito sábio, né? Ele me fez fazer uma experiência vendo a necessidade. E quando eu cheguei nesses locais que a missa lá, o povo não tinha missa, era 6 meses que não tinha missa, tinha um lugar que tinha 1 ano que não tinha missa. Então eu vi a necessidade de sacerdotes. Então eu comecei a discernir, né, a minha vocação ali, o sacerdócio, estar atendendo esse povo. Então quando se fala uma vez por ano, esse povo que não tem como ir à Santa Missa, eles precisam confessar no mínimo uma vez no ano. Se bem que se eles tivessem a oportunidade, se confessariam mais vezes. Mas em especial a esses. Nós temos pessoas que vão à missa, se confessam, aliás, somente para fazer a primeira Eucaristia e nunca mais voltam na igreja. A não ser quando vai lá pedir para celebrar o 7º dia de alguém. Então, irmãos, confessar ao menos por uma vez por ano, mas se possível, busque mais vezes. Somos nós que precisamos ser purificados. Somos nós que precisamos receber a graça. Então nós temos que ir, se você tem a oportunidade, não espere uma vez no ano. Busque mais vezes o sacramento da confissão. Terceiro mandamento da igreja: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. É outro também que eu sempre brigo muito. Receber ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição, no dia do Senhor. Mas temos que ir à missa, o primeiro mandamento ali, participar da missa inteira nos domingos. Temos que ir à missa aos domingos. Temos que nos confessar, ou seja, estar com o coração tranquilo. E se vamos à missa, precisamos comungar. Tem pessoas, eu fico até chateado, já até chamei a atenção de alguns, tem pessoas que vão à missa todo domingo, mas não comungam e não tem impedimento. Não é falar que a pessoa tem um impedimento, que não comunga por isso, não. É porque não dá o valor certo para a Eucaristia. A pessoa não se importa de confessar, não se importa de comungar. Então vai para cumprir preceito. Então não vai, fica em casa. Não precisa ir para a missa. Então não tem sentido. Busque a Eucaristia. Procure os nossos vídeos aí do ano passado, quando nós falamos de Eucaristia, a importância da Eucaristia. Então procure saber o que é a Eucaristia, né, e por que nós precisamos comungar. Então o mandamento, esse 5º mandamento, o período da Páscoa, ele vai até a festa da Ascensão. Se nesse período nós não buscarmos comungar, está difícil. Então, amados irmãos e irmãs, existe essa necessidade de estarmos buscando a Eucaristia. Nós precisamos comungar. É a necessidade que nós temos nos nossos corações de receber Jesus. O 4º mandamento é jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Madre Igreja. No Brasil, isso deve ser feito na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Esse jejum, amados irmãos, consiste em um leve café da manhã, um almoço leve e um lanche
tranquilo, bem leve à tarde. Então esse jejum, mas só que abster-se de carne, jejuar na quinta-feira, na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, tem muitas pessoas que guardam esse jejum e completa a quaresma ali no jejum mesmo, assim, de algo que, por exemplo, carne. Tem pessoas que chega a quaresma, fica a quaresma inteira sem comer carne. Tem pessoas que já no ano, tem um dia da semana, por exemplo, minha afinada mãe, ela não comia carne nem na quarta-feira e nem na sexta-feira. Não comia carne nem na quarta nem na sexta. Ela ali não cumpria assim, era fiel com isso. Então a igreja pede a nós que nós façamos os nossos jejuns. O catecismo da Igreja Católica determina os tempos de acesso e penitência e nos preparam para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. O catecismo da Igreja Católica aqui, ele quer dizer assim, não adianta somente fazer jejum, eu tenho que ter uma vida de oração. Tem gente que faz jejum, mas não reza. O jejum é um vão. É a pessoa que faz jejum, faz sua penitência, mas vive uma vida bagunçada, não busca uma vida de oração, não busca uma vida em Deus. O quinto mandamento da igreja é ajudar a igreja em suas necessidades. Alguns aqui podemos recordar aqui como eram as necessidades da igreja, pessoas que devolviam o seu dízimo. A igreja fala assim do dízimo. A palavra de Deus fala o dízimo, nós temos que devolver o dízimo, o nosso dízimo. E o mandamento da igreja vem alertando a esse devolver o dízimo, dizendo assim, nós precisamos olhar as necessidades da igreja. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo que não nos preocupamos com as coisas de Deus, esquecemos que a igreja precisa se manter. E a igreja se manter não é a igreja enriquecer o padre, não é a igreja comprar isso ou aquilo, a igreja cuida de várias dimensões. A igreja tem que cuidar de várias dimensões. Então esse ajudar a igreja em suas necessidades é para que a igreja possa exercer a sua missão. Então a gente nos conta com a ajuda de vocês, a ajuda do fiel, para que as missões possam acontecer. Quantas vezes a gente tem que até tirar de onde não tem para ajudar as famílias necessitadas? Quantas pessoas chegam aqui com contas para serem pagas que não têm condições? Não é no assistencialismo, mas você chegar e ter que ver e falar, precisa ajudar, tem que fazer algo. Então nós contamos com a ajuda nesse sentido, para que aqueles que dependem de nós possam ter o seu apoio. A igreja lá não tem renda, a igreja vive daquilo que você contribui, com a sua contribuição, com o seu dízimo. A igreja vive disso. E nós pedimos essa contribuição de cada um de vocês. Recorda aos fiéis essa ajuda da igreja, recorda aos fiéis que devem ir ao encontro da necessidade material da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. O cânon 222 fala isso. Não é obrigatório que a pessoa chega ali e fale, não, meu dízimo é isso. Não, é a ajuda da pessoa, é aquilo que a pessoa pode, a necessidade da pessoa, ela pode nisso, que ajude. Se você pode com 50 centavos, que ajude. Se você pode com R$1.000, que ajude com R$1.000, mas ajudar as necessidades da igreja, sem se preocupar também, irmão, de pensar, mas eu vou dar o dinheiro para fazer e não vai fazer isso. Não. A sua parte você tem que fazer. Aquele que vai contabilizar aquele dinheiro, aquele que vai
usar aquele dinheiro, Deus cobra dele. Então o padre vai ser cobrado diante daquilo que ele não foi honesto. Então nós temos essa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus confiou a nós. Por isso agora quero agradecer a você que ficou conosco aí, que nos acompanhou, por participar de mais um encontro conosco. Volto a pedir, compartilhe com seus parentes aí, para que também possam eles participar conosco desses encontros. Agradeço a você, agradeço a todos que nos acompanham deste momento formativo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.